Para a gente conversar sobre a participação da equipe aqui no programa, eu estou recebendo o coordenador de futebol Sub-20 e Sub-23 do Esporte Clube Juiz de Fora, o Amarildo Arrila. Tudo bem, Arrila? Bom dia. Bom dia. Um abraço aí para os amigos da Alterosa aí. É um prazer estar aqui de novo falando do Esporte Clube Juiz de Fora. Bem-vindo mais uma vez. O Esporte conseguiu a primeira vitória nesse final de semana, né? Primeiro jogo, jogou em Santos Dumont, derrota por 3-0 para o FCA. Sim. E agora jogou fora de casa de novo, mas com mando de campo. Sim. E aí venceu o Santanense por 1-0. Vencemos o Santanense lá no campo dele, foi uma festa maravilhosa. Campo lotado, ambulância, policiamento, foi uma festa muito bonita. E o mando de campo nosso, nós decidimos fazer esse jogo lá e ganhamos lá. Então nós vamos ter que acertar o time mesmo durante o campeonato. O processo no esporte, teve processo eleitoral, demorou essa renovação do nosso futebol. Então nós vamos ter que ir acertando a equipe dentro do campeonato e começando a dar um passo importante agora nesse sábado. Legal, antes de começar o programa a gente conversava aqui falando que o estádio ontem estava cheio, toda essa estrutura que precisa para o futebol acontecer, né, de ambulância, enfim. E é legal ver isso o Santanense voltando agora, né, o Esporte que já é uma equipe tradicional em Juiz de Fora e toda a região. Aí você pega uma equipe que está retornando agora com o futebol adulto, né, que no caso é o Santanense. E ter esse investimento na competição, acho que só valoriza, né? Com certeza. A gente sempre faz questão de valorizar, entrar no Campeonato da Alterosa, que a gente usa também muito de laboratório, até para fazer a captação de jogadores, para as nossas equipes sub-20, sub-23, de repente também para as categorias de base, sub-15, sub-17, para dar um rumo, um norte para esses meninos aqui de Juiz de Fora e de região. Legal. Arrila, dois jogos, uma derrota, uma vitória. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente continuar nosso bate-papo da Copa, eu vou pedir para colocar a tabela aqui para mim, para a gente poder passar alguns resultados dessa segunda rodada da Copa Alterosa, né? Para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Olha só, como a gente já conversou antes, o Esporte, né, que jogou em Santana Santana do Deserto, não é Santana, tem um outro Santana, é do Deserto esse. Santanense, né, que era jogou em casa, mas na verdade o mando de campo era do Esporte. Então o Esporte venceu por 1-0, jogando lá. Depois o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno venceu o Grêmio por 4-1, né, jogando no estádio Heleno de Freitas, que é o campo do Mangueira, em São João Nepomuceno. E aí o seguinte, o Minas foi derrotado em casa para o Moreira pelo placar de 1-0, o Guaporé venceu a Seleção de Tabuleiro pelo placar de 1-0, né, e o Vargem Grande foi derrotado pelo FCA, mesmo jogando em casa, jogando em Belmiro Braga, o FCA venceu por 3-0. Né, a segunda vitória consecutiva do FCA pelo mesmo placar. E aí tem mais um resultado que está aqui embaixo, está cortando um pouquinho, é o Edcar, né, que venceu o Social pelo placar de 2-1, o Edcar jogando em casa. Inclusive a gente tem um gol aí, lá, um dos gols dessa partida, de pênalti. A gente recebeu esse gol do nosso parceiro Fábio Reoli. Então aí, estão vendo aí esse gol de pênalti aqui do Edcar, que venceu pelo placar de 2-1. Aqui a imagem do Fábio Reoli do Núcleo Comunicação, né? Vitória do Edcar, vitória importante, já que está na segunda rodada, sempre bom iniciar a competição com vitória, né? E venceu a equipe do Social pelo placar de 2-1, a equipe do Social de São João del Rei, tradicional também, e acumulando aí a segunda derrota na Copa Alterosa. Esse ano bastante equipe de Juiz de Fora, né, o Arrila? Bastante equipe de fora, mas o que chama a atenção é que alguns times tiveram que fazer mando fora da cidade por falta de campos em condições de fazer em Juiz de Fora. O FCA é um exemplo disso, né? O FCA, o Guaporé, o Grêmio faz em Goianá. O Grêmio está com sede em Goianá. O Guaporé em Belmiro. É uma coisa assim, são os times de fora, mas tem que fazer um deslocamento para fazer jogo fora da cidade. Uma coisa assim que não bate. Isso assim, para o torcedor, né, dessas cidades menores assim, da região, claro que é sempre bom receber jogos em casa, mas para a equipe a gente sabe que tem um investimento, um gasto que fica maior, né? Que aí tem gasto com transporte, enfim, alguns costumam até alugar, né, esses estádios que são fora. Exatamente. E aí acaba para a equipe, né, que já não tem um investimento tão grande assim, participar da competição dificulta um pouquinho, né? Com certeza, dificulta, né? É uma vantagem de se jogar lá que geralmente dá um público. Esse público que nós tivemos lá em Santana foi uma coisa maravilhosa. O pessoal encheu o estádio, apoiou o time deles até o final, mas foi uma festa muito bonita, com muito carinho. Fomos recebidos assim super bem. Quer dizer, foi uma festa muito bonita, torcendo todo contra a gente, mas foi bonito de ver, porque a gente não está acostumado a ter esse Juiz de Fora. O que é normal, né? Já nem no Tupi do Pinabás você costuma ver assim, tanta Verdade. gente prestigiando, o que é lamentável. Verdade. É bom saber que o jogo, né, foi bom, apesar do Esporte ter o mando de campo jogando fora. Lembrando que a equipe Juiz Forana joga na semana que vem aqui em Juiz de Fora contra a equipe do Vargem Grande de Belmiro Braga, né? O Esporte joga em casa. Às 15 horas, no domingo, contra o Vargem Grande da cidade de Belmiro Braga. Já está confirmado. Confirmado, a gente gostaria de convidar o público aí, quiser prestigiar o futebol, portão aberto, sem cobrança de ingresso.
ir lá ver essa volta do esporte ao futebol aí. Será um prazer para a gente receber o pessoal aí. Legal. Arrildo, antes da gente falar um pouco mais sobre o esporte, né, saber um pouco como está a equipe, se, né, conseguiu manter a garotada para a competição, a gente vai fazer o seguinte: da Copa Alterosa, vamos para o Campeonato Carioca. Antes a gente falar de Tupi e também do Tupinambás. O Tupi que venceu no final de semana, respirou no Campeonato Mineiro, se livrou aí, pelo menos matematicamente, da queda para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, depois de vencer a equipe do Vila pelo placar de 2-1, jogando lá em Nova Lima. Só que antes vamos para o Campeonato Carioca. A gente teve Botafogo e Bangu. Botafogo venceu pelo placar de 2-0, inclusive nesse primeiro confronto aí do Louco Abreu com seu time Botafogo. Vamos ver. No Rio de Janeiro, o Botafogo, que ainda tenta chegar às finais da Taça Rio, venceu o Bangu. Roger chutou e Joel aproveitou o rebote para marcar. Fernandes sofreu pênalti. Sassá cobrou e definiu. Fogão 2-0. Agora a gente vai para o clássico, né? Entre Flamengo e Vasco, clássico polêmico, com o pênalti que não aconteceu, enfim. E o placar final ficou tudo igual, 2-2. Chamado Clássico dos Milhões, válido pela 4ª rodada da Taça Rio, em Brasília. E não é novidade, na verdade, faz praticamente um ano que todo Flamengo e Vasco é disputado fora do Rio. Bom para os torcedores, que aproveitam a oportunidade de ver os times de perto. Primeira vez, Mané Garrincha, né, conhecendo, né? Primeiro Flamengo e Vasco também? Primeiro Flamengo e Vasco, bom demais. O Vasco saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo. Nenê entrou na área pela esquerda e cruzou na medida para Iago Pikachu mandar para o fundo da rede. Até que aos 27 ficou tudo escuro no Mané Garrincha. Acabou a energia na rua, mas o estádio logo religou as luzes e 9 minutos depois a bola voltou a rolar. Após cobrança de escanteio de Manquejo, William Arão subiu mais que todo mundo e empatou o jogo, 1-1. 10 minutos depois, William Arão lançou na entrada da área para o atacante Berrio, que colocou o Mengão na frente. Muitos vascaínos até começaram a deixar o estádio antes do fim. Já estamos indo embora, tá muito feio esse segundo tempo. Nem tiveram tempo de ver o pênalti marcado a favor do Vasco aos 47 minutos do segundo tempo. Na cobrança, Nenê tirou do goleiro e deixou tudo igual. Com um gol de pênalti no finalzinho do jogo, o clima que já era de derrota para os torcedores do Vasco se transformou em comemoração de vitória, mesmo com um empate diante do arquirrival. Viva o Vasco! Muralha podia ter segurado, não podia? Podia. Bom, agora o que chamou atenção nessa partida, Arrildo, só pra gente comentar aqui sobre esse clássico, teve bastante polêmica, foi o primeiro pênalti, né, que não foi. Mas, na verdade, o árbitro acabou vacilando ali pelo movimento do corpo do jogador. O tempo que tem para raciocinar é muito curto. E movimento natural, né? De corrida, braço aberto. Como. Mas não foi pênalti, né? Não foi pênalti. A gente olhando assim à primeira vista, pelo dele ter levantado baixo, a gente acha que foi, mas tem que ver no câmera lenta ali bem devagar, segunda, 2, 3 vezes. O juiz não tem esse recurso. Aí é o seguinte, acabou o jogo, né? Passou aí, não sei, alguns minutos, né? Acho que nem uma hora, a Federação do Rio de Janeiro já noticiou que afastou o árbitro, né, e um dos assistentes, já por tempo indeterminado até, né, nem estabeleceu uma data. Agora eu acho que é um pouco confuso isso, né, porque nem com o árbitro conversou para saber o que aconteceu, por que errou, né, buscou uma resposta do árbitro e já confirmou essa suspensão do árbitro e de um dos assistentes. Uma decisão meio precipitada, né? Acho que a própria regra de bateu na mão de dentro da área já é pênalti, pô, isso complicou muito. Qualquer jogador inteligente, se pegar o Neymar, parar a bola à frente do zagueiro, chutar a bola na mão do cara, vai ser pênalti. Acho que complicou bastante. O lance, a bola ia para o meio da área, não tinha esse perigo de gol. E agora tudo bateu na mão dentro da área, é pênalti. São lances que decidem uma partida, né? Que foi o que aconteceu. Pode decidir um campeonato e dar uma confusão, uma polêmica danada. Exatamente. E foi o que aconteceu nesse duelo entre Flamengo e Vasco da Gama. Tô aqui? Entre Flamengo e Vasco da Gama, 2-2, muita reclamação, mas bola para frente, o resultado já está confirmado, né? Empate em 2-2. Vamos fazer o seguinte, se a gente continuar o bate-papo aqui, a gente tem também os gols de Fluminense, que passou fácil pelo Macaé, venceu pelo placar de 3-0. Vamos ver esses gols. Fluminense venceu o Macaé. Ainda no primeiro tempo, Richarlison recebeu a bola dentro da área e fez o primeiro. No segundo tempo, o equatoriano Sornosa ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.
2-0 Flu. E teve mais. O atacante Wellington Silva chutou cruzado e fez o terceiro do Fluminense. 3-0 para cima do Macaé. Tá aí, vitória fácil do Fluminense. Lá está me lembrando aqui, Arrilo, do seguinte, que nesse jogo também teve aquela polêmica do Luiz Fabiano com o árbitro, né? O Fabiano deu uma barrigada lá no árbitro, o árbitro meio que simulou uma falta ali. E acabou que esse lance também foi decisivo para ter essa suspensão. Né? Agora o Luiz Fabiano, deixa eu falar, né? Passa ano, vem ano, vai ano e não muda. A idade não tá ajudando, não tá ajudando, não. Tomou cartão vermelho. Sempre polêmico. Ficou fora, né, do jogo, claro que prejudica um jogador a menos. E agora vai ficar fora também da próxima partida. Adiou o gol dele, não, 400. 400. E uma coisa interessante também, né, que no caso ele já tinha recebido um cartão amarelo e depois dessa peitada, dessa barrigada aí no árbitro, o cartão vermelho foi direto, ou seja, ele cumpre suspensão agora pelo cartão vermelho e o cartão amarelo não é anulado, né? Continua valendo. Então o Fabiano está fora aí do próximo jogo. E essa suspensão, e acabou que pesou, né, na decisão da federação para essa suspensão. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena e daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre a Copa Alterosa, sobre o Esporte Clube de Juiz de Fora e vamos mostrar também os gols, né, da vitória do Tupi. Uma matéria bem interessante de um atleta de crossfit aqui de Juiz de Fora, né, que vai participar de uma competição que pode ser o caminho dele para uma disputa mundial. A gente vai saber detalhes desse atleta daqui a pouquinho, após o intervalo. Hora de afinar os instrumentos e preparar para soltar a voz no maior festival de música do Brasil. Que não me ama mais. O FENAC está com inscrições abertas e os interessados devem acessar o site do evento e realizar a inscrição até 5 de junho. O 47º Festival Nacional da Canção vai distribuir R$200 mil em prêmios e entregará o cobiçado troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado. Festival Nacional da Canção. Bia precisa achar um apartamento próximo à faculdade. Bruno e Carol sonham em se mudar para uma casa. Marcos está buscando um imóvel para montar seu restaurante. 3 histórias, 3 objetivos. O que eles têm em comum? Estão em busca do lugar certo. O Lugar Certo é o portal de imóveis para quem quer comprar ou alugar. Busca rápida e descomplicada, informações completas, conteúdo rico e experiência personalizada. Para cada momento da vida existe um lugar certo. Acesse lugarcerto.com.br e encontre o seu. Você trabalhou muito em seu negócio e está pronto para oferecer produtos e serviços de qualidade. Milhares de pessoas buscam o que você oferece, mas não sabe como elas podem te achar? Ok, vamos te ajudar. Somos a A4D e oferecemos soluções completas em marketing digital. Nossos especialistas vão selecionar as melhores estratégias para sua empresa aparecer nas primeiras posições do Google. Você será encontrado por quem procura exatamente o que você oferece. Mas, se você não tem site, não se preocupe. Criaremos uma página de alta performance para a sua empresa. Com um baixo investimento, você vai conquistar novos clientes e aumentar suas vendas, contando com a qualidade de um parceiro premium do Google. A4D Marketing Digital. Muito bem, vamos falar de CrossFit agora aqui na tela do Arena. Antes da gente continuar nosso assunto sobre a Copa Alterosa, só lembrando que estou recebendo aqui o Amarílio Arrila, coordenador de futebol sub-20 e sub-23 do Esporte Clube Juiz de Fora. Agora a gente fala de CrossFit, um atleta de Juiz de Fora, né, que está participando aí do Campeonato Mundial, está treinando bastante e está tentando passar para a próxima fase do Campeonato Mundial de CrossFit. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse atleta agora na tela do Arena. Diogo Monteiro tem 35 anos e está inscrito no Open CrossFit Games. Nessa primeira fase, o atleta recebe uma tarefa por semana durante 5 semanas. O desempenho dele é gravado e é a partir do vídeo que é feita a avaliação. O campeonato é muito democrático, quase 500 mil pessoas fizeram a inscrição. O Diogo já concluiu todas as tarefas e aguarda o resultado. Até a última divulgação, ele estava entre os 250 primeiros do mundo na categoria de 35 a 39 anos e é o 4º no Brasil. Resultado que anima o carioca que mora em Juiz de Fora há 20 anos. Agora uma fase mais complexa, né? Uma fase que tira os 200 atletas melhores do mundo, então é um desafio, né?
O Júlio é um dos responsáveis pelo treino do Diogo. Além dele, são outros 22 inscritos na competição. Esse ano conseguimos colocar 23 atletas inscritos no Open. A nossa meta é estar botando mais alunos para estar participando do Open todo ano, para testar os limites mesmo, testar o nível de condicionamento físico geral deles aí. A rotina dos atletas é bem puxada. A gente tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas e se dedicar o tempo que tem para poder ser um pseudo-atleta aí, né? E tentar um bom resultado. Só que ainda não chega perto do que fazem os profissionais que vivem do CrossFit. Os atletas que participam do Open, não só do Open, nossos atletas mesmo, eles têm uma rotina um pouco diferenciada dos alunos normais. Eles têm uma rotina um pouco mais intensa, então o trabalho é um pouco maior, o tempo de trabalho é um pouco maior, o volume é um pouco maior. Então eles treinam em média 2 a 3 horas por dia. 200 se classificam para a segunda fase, mas só os 20 melhores avançam para o CrossFit Games, a etapa presencial da disputa. Uma realidade que desde 2007, quando foi criada a competição, apenas 2 brasileiras alcançaram. Hoje é inimaginável ainda no aspecto do Brasil. Os nossos atletas estão ainda em evolução, né? O esporte demorou um pouco a chegar no Brasil. Nos Estados Unidos eles estão muito à frente, né? Então, mas eu acho que o Brasil tem o talento brasileiro, né? O talento do brasileiro, a força do brasileiro de não desistir, né? Então eu acho que para frente a gente vai começar a ter atletas presentes nessas fases finais, que é o CrossFit Games, né? Que é o campeonato mais importante do mundo do CrossFit. Legal, sorte aí para o Diogo, né, para essa próxima etapa. Só lembrando que o resultado vai ser divulgado na quarta-feira, né? Então na quinta a gente divulga para você aqui no Arena. Vamos fazer o seguinte agora, vamos falar do Tupi, módulo 1 do Campeonato Mineiro. O Tupi, enfim, conseguiu vencer, respirou agora no Campeonato Mineiro, continua em 8º lugar, só que chegou à marca de 11 pontos. Né? A gente tem os gols aí, pode rodar para mim, por favor. O Tupi que jogou fora de casa foi até Nova Lima enfrentar o Guarani e conseguiu vencer pelo placar de 2-1. E aí é o seguinte, foi enfrentar o Vila Nova em Nova Lima. E aí é o seguinte, olha só, a gente viu o primeiro gol, né, do Vila, foi aos 4 minutos. Depois o Caça-Rato conseguiu empatar com esse gol de cabeça entre os zagueiros ali, ó, golaço, né, cabeceou no ângulo, fazendo 1-1. O gol do Caça-Rato foi aos 28 minutos do primeiro tempo. Depois, logo na volta do intervalo, né, aos 4 minutos do segundo tempo, tá aí, você vai ver o gol do Matheus Pato. Né? Contra-ataque do Galo, passa para o Caça-Rato, que vai cruzar na medida para o Matheus Pato fazer de virada 2-1 Tupi. E aí no final do jogo, o Pato ainda conseguiu perder um pênalti, né? Fernando Henrique, goleirão, conseguiu defender, mas o que é importante é o seguinte, o Tupi venceu pelo placar de 2-1, né? Permaneceu em 8º lugar. Só que aí é o seguinte, os 11 pontos que são importantes, porque matematicamente já está garantido no módulo 1 do ano que vem, né? Já que se perdesse poderia complicar, correr risco de ser rebaixado para o módulo 2. Agora quem vive uma situação complicada é o Vila Nova, que está em 9º lugar com apenas 7 pontos. E aí o Tupi, com essa vitória, fica só a 3 do G4, né, do Tombense, está só a 3 pontinhos do grupo dos 4 primeiros do Campeonato Mineiro. Vamos para a tabela de classificação do Campeonato Mineiro para a gente ver como que está a situação aí. Vamos lá? Vamos ver quem está os primeiros colocados do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro tem 27 pontos, é o líder, né? Depois o Cruzeiro está em segundo com 20 pontos, o América é o terceiro com 17 e o Tombense, nosso representante da Zona da Mata, é o 4º colocado com 14 pontos. A URT, que perdeu ontem para o Galo, né, está em 5º lugar com 13 pontos, depois o Uberlândia é o 6º com 12 e no outro lado da tabela, vamos ver aí a parte inferior da tabela, Caldense, Tupi, Vila Nova, Democrata e aí na zona do rebaixamento, o Tricordiano tem 5 pontos e o América de Teófilo Otoni tem só 3 pontos, né? Ou seja, vai lutar aí o América de Teófilo Otoni praticamente já decretado no módulo 2, né, Arrilo? Os 3 pontos facilita muito. Mesmo tempo que você está lá embaixo, você ganhando 2, 3 seguidas, você já dá um salto e ainda pode almejar alguma coisa lá. E agora a vitória fora de casa é sempre muito bom, né? Bom, e o Tupi com essa vitória, como a gente disse, garantiu matematicamente a permanência, mas não foi um Campeonato Mineiro, claro que o torcedor, né, apesar de a gente estar falando do esporte ter essa rivalidade, mas a gente sabe que não é uma campanha, né, que o torcedor de Juiz de Fora esperava, né? Com certeza. O futebol de fora é sempre bom, que tem sempre atividade. O Tupi, o Sport, o Pinambás, outras equipes daqui da região também, os tradicionais, valoriza o campeonato. E o Tupi, a gente contava sempre que ia estar disputando, lá batendo lá quase que com o Atlético e a América, né? Com o Atlético e o Cruzeiro. Era uma das forças do interior. Exatamente. Que estava sempre nessa disputa com os da capital, né?
Voltando a falar um pouco do esporte, ô Arrila, o esporte que uma derrota, uma vitória agora na Copa Alterosa Zona da Mata, como que foi a formação, né, do elenco para a disputa dessa competição? Você coordena o Sub-20 e o Sub-23, né? A base da equipe está sendo formada, né, por essa garotada da base mesmo? Sim, o projeto começou, teve um pouco de demora por causa do processo seletivo que teve no esporte, mas a gente está treinando com o Sub-20, que está disputando o campeonato, e mantivemos alguns atletas do ano passado, que eram mais jogador da região. Esse ano nós focamos muito mais em jogador de Juiz de Fora, tem alguns também da região, mas o processo nosso é mesmo pessoal Sub-20, para a gente formar uma grande base, para a gente disputar a segunda divisão, Sub-23, com a molecada daqui mesmo, garotada daqui. É importante a gente falar disso, a segunda divisão é do Campeonato Mineiro, né? Então, assim, é uma experiência até para essa garotada que está fazendo parte da equipe, agora na Copa Alterosa, né? Ou para quem vai ter uma futura oportunidade. É uma vitrine tanta, né? Você disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, claro, alçando, pensando aí em voos mais altos, né? Sim, a intenção nossa era disputar o Campeonato Mineiro Sub-20. Mas tem uma regra de federação, para disputar o Campeonato Sub-20 tem que ter uma equipe profissional em atividade. Então, para o esporte é mais fácil a gente disputar a segunda esse ano, para em 2018 a gente viabilizar a nossa entrada no Campeonato Mineiro Sub-20 e disputar a Copinha, a Copa São Paulo Futebol Júnior, que é o grande sonho nossa diretoria lá, disputar a Copinha. Então tem que ter uma equipe bem formada, bem montada e em atividade para a gente poder cumprir um papel decente. Legal. O ano passado o esporte completou seu centenário, né? Fez 100 anos de história em Juiz de Fora, em toda a região, enfim. E a categoria de base do esporte tem tido muitas atividades, né? Não só o Sub-20, o Sub-23, como também a garotada que está na idade abaixo, né? Tem amistosos praticamente todo final de semana, enfim, até dos motivos a gente conversava aqui dessa troca do mando de campo foi o uso do gramado do esporte que tem sido usado com bastante frequência, né? Sim, tem treinos durante a semana toda, as equipes de base do esporte Sub-13 e Sub-15 estão disputando o regional de Ubá, então já é mais um intercâmbio. Campeonato forte também, campeonato forte. E esses campeonatos regionais é bom que a gente faz um intercâmbio legal pela Zona da Mata, fortifica a marca do esporte na região e faz captação de futuros jogadores, que é jogador que tem foco, tem ambição de jogar profissionalmente. Sim. Tem um norte que o esporte disputando a segunda, disputando a Copinha, atrai esses meninos da região e peças muito interessantes na região. Legal, é uma oportunidade, né, para a garotada que realmente está chegando aí a idade, né, de 20, 23 anos, mas ainda tem o sonho de jogar futebol. É uma oportunidade tanta, né, fazer parte do Esporte Clube Juiz de Fora. A gente sabe que hoje em dia, né, faz 18, 19 anos, fica um pouco mais complicado. Só que o futebol é muito rápido, né? Alguém que está olhando ali, vê o garoto fazendo um bom jogo, tem a oportunidade de depois defender uma equipe grande. O esporte, claro, todo mundo conhece, né? Partidas que acontecem aqui em Juiz de Fora, todo mundo quer assistir, não deixa de ser uma oportunidade para a garotada que está aí nesse limite de idade entre 20 e 23 anos, né? Com certeza, mas sempre tem a oportunidade. E a gente faz sempre questão de disputar essa Copa Alterosa, porque geralmente, por causa disso, todo jogo tem alguém observando. O Wesley, o Jacaré, que está hoje no Bruges da Bélgica, e fez um campeonato com o Berabim em 2014, um regional desse também, e foi visto e chamou a atenção. E hoje está fora do país. O esporte sempre tem essa característica, sempre revelar bons jogadores, a base nossa, inclusive tem jogador na seleção sub-17, alguns outros jogador no Grêmio. Legal. Então faz um trabalho muito interessante. E a gente vai até convidar esses meninos aí, 13, 14, 12, 6 anos, 20, para comparecer no clube, para participar lá dos nossos treinamentos e, quem sabe, desenvolver aí e formar mais alguns jogadores da cidade. Bacana. A gente tem ainda alguns minutinhos, antes da gente despedir e até convidar, né, para o próximo jogo, a gente tem as imagens do jogo aí, do América Mineiro, que venceu o Tricordiano, né, fundou o Tricordiano, lá para baixo da tabela. O América venceu pelo placar de 3-0. Pode rodar para mim as imagens. O Coelho que jogou em casa, né, jogou no Independência e venceu, passou fácil pelo Tricordiano, venceu por 3-0. E aí é o seguinte, os gols foram marcados aos 22 minutos, né, por Christian Sávio, e o segundo gol foi marcado pelo Mike, né, fazendo 2-0 para o América Mineiro, e o terceiro gol que a gente vai ver aí do Gerson Magrão, né, fazendo América 3, Tricordiano 0, vitória fácil aí do Coelho, jogou no Independência com 1.361 torcedores, uma renda aí de aproximadamente R$10.500, né, para ser mais preciso, R$10.551 foi a renda dessa partida. Repetindo os gols do Christian Sávio, o segundo gol marcado pelo Mike e o terceiro gol marcado pelo Gerson Magrão, fazendo América 3-0 no Tricordiano. A gente está vendo aí o último gol do Coelho,
E a gente tem um trechinho, né, da entrevista do técnico Anderson Moreira, que falou aí com a imprensa após essa partida, após essa vitória do América, que garante, né, o América aí no grupo dos 4 primeiros, sai em terceiro lugar, mas está, de certa forma, tranquilo na tabela. Mas assim, a equipe teve uma boa postura, importantíssima vitória, encaminhando assim, o nosso primeiro objetivo, assim, que é classificar, é estar entre os 4. Então, espero que a gente continue firme aí nessas últimas rodadas, a gente poder confirmar essa posição. A gente sabe que para os nossos objetivos, a gente precisa continuar crescendo. Não podemos sair hoje aqui simplesmente pelo placar e achar que está tudo bom, como a gente não pode sair de um resultado ruim e achar que está tudo ruim. A gente tem que estar sempre avaliando, né, esse copo pela metade, meio cheio, meio vazio, porque é isso que vai nos trazer consistência para frente. Legal, essa análise do técnico Anderson Moreira. Antes da gente ir embora, só mandar um abraço aqui para o Antônio Carlos Benetti, o Vitor Benetti, São João Nepomuceno. Abraço para vocês, obrigado pela audiência. Para o Osório, lá em Ubai, e também para o meu amigo vascaíno Luiz Marmendes, que está feliz com o empate aí do Vasco. Arrila, obrigado mais uma vez pela participação. Deixar você encerrar convidando o pessoal para assistir a partida do esporte no domingo aqui em Juiz de Fora. Esporte Clube Juiz de Fora agradece pelo convite, está participando desse canal aqui. E convidar aí o pessoal para domingo às 15 horas no Esporte Vargem Grande Belmiro Braga, portões abertos. Convidar, reforçar a molecada que quiser ter um sonho de ser jogador de futebol, participar das nossas escolinhas. E os sub-20, sub-23 participar para a gente disputar a segunda divisão. Aqueles que têm o foco, têm a determinação, a gente pretende trabalhar com os meninos de Juiz de Fora da base. E convidar as empresas que quiserem participar do projeto junto com a gente. Estamos abertos, o esporte está no centro de Juiz de Fora, no clube centenário, em passagem pelas 2 maiores avenidas de Juiz de Fora. Estamos à disposição lá. E para terminar, queria mandar um beijo para o meu filho Dieguinho. Ele pediu para mandar um beijo para lá. Dieguinho, te amo, filho. Tá certo, tá dado o recado aí. O nosso próximo encontro é na quinta-feira. Boa semana para você. Até lá. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.